Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor. Possamos cada vez mais confiar, exercitar a nossa fé, Senhor, na tua pessoa e na tua obra. Possamos, Senhor, deixar que tua palavra, Senhor, ela nos transforme, ela nos molde, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que possamos, por meio da tua palavra, Senhor, andarmos cada vez mais segundo a tua vontade. Senhor, tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Senhor, por meio da palavra. Louvado seja o teu nome. Senhor, possa cada vez mais despertar em nós um coração desejoso, Senhor, pela tua palavra, pela leitura da tua palavra, pela meditação da tua palavra, Senhor, e desses livros, Senhor, que nos conduz à tua palavra, desses livros, Senhor, que tem a ver com a tua palavra, os livros espirituais. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos para terminar, o estudo desse alimento diário, que tem o título O Poder de Deus para a Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, foram 8 semanas, 2 meses. Irmãos, sabe, eu creio que a gente precisa fazer isso. Cada semana, cada reunião, eu creio que a gente precisa, irmãos, ver diante do Senhor como está a nossa condição. Para que não seja um ritual, mas que verdadeiramente o Senhor possa completar em nós aquilo que Ele iniciou. Irmãos, quem ensina a outro e não ensina a si mesmo, não está livre do juízo de Deus. A Bíblia não é para a gente ensinar as pessoas. Antes de tudo, a Bíblia é para a gente ensinar a cada um, irmãos. Para nós nos ensinarmos, primeiramente. A palavra de Deus, ela é primeiro para mim, depois para os irmãos, depois para as pessoas. Muitas vezes a gente pega a palavra apenas para transmitir, mas a palavra, ela é primeiro para mim, irmãos. Ela precisa primeiro encontrar em mim uma boa terra, louvado seja o nome do Senhor. E a partir daí dessa boa terra, ela vai frutificar a 30, 60, 100 por 1, sem nenhum problema. Se Deus trabalhar em mim, irmãos, pregar o evangelho vai ser consequência. Mas se Deus não trabalhar em mim, pregar o evangelho vai ser uma obra humana, religiosa. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? São 8 semanas que se passaram. Graças ao Senhor pela sua misericórdia e graça nós estamos vivos. O Senhor tem nos guardado. Com tantas adversidades na vida, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, o Senhor tem nos guardado. Mas por que o Senhor tem nos guardado? Para a gente viver ainda para nós mesmos? Será que é por causa disso, irmãos? Só para a gente buscar os nossos objetivos, os nossos planos? Será que é por causa disso? Diante dessa mesa, Paulo diz que o amor de Cristo tem que nos constranger. A tal ponto que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Irmãos, eu estou falando isso para os irmãos, mas os ouvidos mais próximos são os meus. Aquele que fala a palavra do Senhor, primeiro precisa saber uma coisa. Os ouvidos mais próximos é daquele que está falando. Então, irmãos,
Foram 8 semanas. A gente meditou na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, quando ela encontra em nós um coração acessível, que acolhe a palavra, que crê na palavra, o que é que diz 1 Tessalonicenses? Ela opera em nós eficazmente. Eu preciso crer nisso. Porque assim como a palavra transformou aqueles tessalonicenses, que eram ímpios, viviam um viver humano mundano, contrário a Deus, e aquela palavra transformou os tessalonicenses, transformou Saulo de Tarso, transformou Pedro, transformou João, transformou tantos outros, porque não pode transformar a mim e a você? É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, é o mesmo Senhor, é a mesma vontade, é o mesmo, irmãos. O irmão diz que durante essas 8 semanas, ele fala do Evangelho de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E que esse Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o poder de Deus para a salvação, mas é de todo aquele que crê. E crer ali é receber. É para todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois grego, porque Deus é um Deus de ordem. Aquilo que Deus estabeleceu, ele segue fielmente naquilo que ele estabeleceu. Ele não atropela, ele segue fielmente naquilo que ele estabeleceu. Mas esse evangelho, irmãos, é para nos salvar, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz que esse evangelho, ele é com respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, no início, ele fala isso. O irmão, ele diz que o que motivou Paulo a escrever aos romanos? Os romanos, a igreja em Roma, ela não surgiu pelo ministério de Paulo. Paulo não esteve lá antes de escrever a carta. Porque depois que escreveu, ele foi. Só que ele foi como? Preso, prisioneiro. Mas ele não esteve lá. Possivelmente, quem tinha pregado o evangelho foi Áquila e Priscila. E ali a igreja surgiu em Roma. Se você ler, um dos locais de reunião lá da igreja em Roma, era quem? A casa de Áquila e Priscila. Então, possivelmente, tenha se levantado por meio do ministério deles. Mas aí Paulo soube que lá em Roma, agora havia um grupo de pessoas vivendo a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo faz o quê? Paulo, ele é agora constrangido pelo Espírito a escrever a carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, quem escreve não é Paulo, é Técio. Técio foi quem escreveu a carta. Paulo apenas ditou. Mas Paulo escreveu por meio de Técio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o que é que trata o Evangelho? O que é que trata o livro de Romanos? É o Evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um testemunho de um historiador, na época em que o Evangelho entrou em Roma, que ele disse que era tão forte o impacto da pregação do Evangelho, que as vidas iam sendo transformadas, casais sendo restaurados, jovens promíscuos se consagrando a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Roma era um império muito maligno. Mas não importa quão maligno seja a condição do homem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele escreve para deixar os irmãos claros do que eles creram. Irmãos, a verdade
é o que nós precisamos. João, capítulo 8. Olha que coisa rica. João, capítulo 8, versos 30 a 32. João, capítulo 8, versos 30 a 32. Dita estas coisas, muitos creram nele, em Jesus. Certo? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Que foi que o Senhor falou? Se vós permanecerdes na minha palavra. Escute isso. Que mais? Sois verdadeiramente meus discípulos. Agora, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão vendo, irmãos? Se nós permanecermos nas palavras do Senhor, permanecer na palavra do Senhor não é uma leitura apenas. Permanecer na palavra do Senhor é fazer com que essa palavra permaneça em nós. Nós verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. E não somente isso, e nós conheceremos a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. E a verdade nos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quem é a verdade? João 14. Jesus. Aleluia. João 14. Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, cada vez mais que a gente conhece o Senhor, cada vez mais a gente é liberto. E a verdade também é a palavra de Deus, pela qual nós somos santificados. João capítulo 17, abre aí, João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus é a palavra viva. Ele é a verdade viva. A Bíblia, ela é a verdade escrita. Ela é a palavra escrita. A palavra escrita, a verdade escrita, é para nos levar à verdade viva, a palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele escreveu isso aos romanos. E Paulo, ele começa a falar sobre o evangelho que eles tinham crido, que eles tinham recebido. Irmãos, o evangelho que a gente recebeu um dia, ele está ainda nos salvando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele está ainda nos salvando. Ele não só nos salvou, ele está nos salvando e nos salvará completamente, irmãos. Amém? Agora, para ele nos salvar hoje, nós precisamos permanecer no evangelho. A salvação do Espírito, a salvação inicial, bastou apenas a gente ouvir e crer. A salvação do nosso corpo, a salvação redencial, ou seja, em que nosso corpo vai ser redimido do cativeiro da corrupção, só quando o Senhor voltar. Mas a salvação da alma, a transformação do nosso ser, a santificação da nossa pessoa, hoje, se a gente permanecer no Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15. Fala para nós, Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 ao verso 2. Versos 1 e 2. Amém?
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora olha só, por ele também sois salvos. De que maneira? Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que é crer em vão? É crer e voltar a viver a vida. É crer e voltar a viver da maneira que a gente vivia antes. É crer e viver não segundo Deus, mas segundo a religião, segundo os conceitos do mundo, segundo os seus próprios conceitos, nossos próprios conceitos. Porque é assim que nós vivíamos antes, irmão. Efésios, abra aí Efésios. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de nós crermos no Evangelho, nós éramos assim. As pessoas que não creram ainda, elas estão assim. Mas agora, olha só, Efésios 4. Fala para nós, Senhor, verso 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Você está andando ainda assim? Eu ouço a verdade e continuo andando contrário à verdade. Coração duro. O que é andar na vaidade? É andar sem conhecer a verdade. É andar contrário à verdade. Tudo que o homem tem, tudo que o homem ensina, tudo que o homem aprende é vaidade. Porque passa, irmãos, e não tem nada de acordo com Deus. Mas a verdade, louvado seja o nome do Senhor, ela procede de Deus e nos conduz a Deus. Quem quer ser enganado aqui? Você quer ser enganada, irmã? Mas toda vez que você vive em si mesmo, você está sendo enganada. Toda vez que nós andamos pelo conceito do mundo, nós estamos sendo enganados. Tem pessoas que, as pessoas que não conhecem a verdade, elas estão sendo enganadas. Mas nós que já conhecemos a verdade, muitas vezes nós andamos pelo engano. Os irmãos percebem? Irmão, isso é algo que precisa nos impressionar. Isso é algo que precisa nos constranger. O irmão, ele fala que logo no início, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas para ele, irmão. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele, não é para você, é para ele. Mas sabe o que é que diz lá em 1 Coríntios? Paulo diz que todas as coisas Deus criou para nós, nós para Cristo e Cristo para Deus. Esse é o sentido da vida humana. Mas como é que vive o homem? As coisas só para si, nada de Cristo, nada de Deus. Isso é vaidade. É vaidade, irmãos. E o irmão diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O irmão ontem, Chico Zé, ele compartilhou muito rico, deixou muito claro. Até a era próxima ao dilúvio, o Senhor olha para aquela geração e ele se entristece. Não foi para isso que eu criei o homem. Pesou no coração de Deus, Alceni. Você quer pesar no coração de Deus, irmãos? Eu acho que o escritor não tinha outra palavra para expressar
Eles pesou no coração de Deus. Mas graças a Deus, porque em meio a toda uma geração corrompida, Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês olharem toda a Bíblia, Deus sempre guarda um remanescente. E é aquele remanescente que Deus vai cumprir a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé, quem era Noé? Noé era um homem justo, íntegro. Noé andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época não havia lei, mas naquela época havia o quê? Diz que a partir de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então como é que Noé andava com Deus? Noé invocava o nome do Senhor. E resultado, ele andava com Deus. E por ele andar com Deus, o que é que aconteceu? Ele foi divinamente instruído. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós andamos com Deus, nós somos divinamente instruídos. Não tem melhor instrução do que a instrução divina. Ela nos livra do engano, ela nos livra de um viver vão, ela nos livra de tudo aquilo que não satisfaz a Deus. Mas Noé não só foi instruído, ele foi temente a Deus e aparelhou uma arca tal como Deus falou. Naquela época ia haver o juízo de Deus sobre aquela geração, e houve. E nós hoje estamos vivendo os dias de Noé. Aquele juízo ainda haveria de vir outros juízos, mas esse agora não, é o último juízo de Deus. É o juízo escatológico que está no livro de Apocalipse. E por fim, o juízo eterno. Mas o Senhor tem seu remanescente também hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que invocam o nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus! Cada vez mais. Assim como a época de Noé, Noé aparelhou uma arca. A época nossa, próxima aos dias da vinda de Jesus, nós também estamos edificando algo segundo Deus, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e assim como Noé se envolveu com aquela edificação, ele salvou a si mesmo e salvou aqueles que estavam próximos a ele, também se nós nos envolvermos na edificação da igreja, nós vamos salvar a nós mesmos, a nossa família e aqueles que estiverem próximos a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o encargo nesses últimos dias do Senhor para nós: envolva-se, envolva-se, envolva-se. Não é ritual, é realidade, porque vem de instrução divina. Vai acontecer, e Deus quer te livrar, a mim e a você, do juízo. Deus quer nos salvar. Amém? Não é bom reunir com essa visão? É maravilhoso demais. Noé aparelhou a arca. Pergunto, veio o dilúvio ou não? Está vendo? Quem foi salvo? Noé e mais 7. Por quê? Porque os outros não souberam? Pedro diz que enquanto Deus, na sua longanimidade, aguardava que a arca fosse sendo edificada, Noé pregava a justiça. Irmão, nós precisamos pregar a justiça. A justiça é Cristo Jesus. Nós precisamos pregar o Senhor para as pessoas. Amém? Pregar o Evangelho, irmãos. Amém? Os irmãos que não reúnem conosco estão pregando o Evangelho. E graças ao Senhor nós não só conhecemos o Evangelho da salvação, mas o Senhor tem dado a nós o Evangelho da glória. O Senhor tem dado o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino e o Evangelho da glória. E nós precisamos pregar, anunciar aos irmãos, sabe para quê? Para que a gente também possa trazer mais pessoas para edificar a arca, para edificar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Noé colocava aqueles 7 para dentro da arca, Cristo é quem coloca aqueles que crê para dentro da igreja. Abra aí Atos, bem rápido, Atos,
Senhor vai dar tempo. Atos, capítulo... Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Atos, capítulo... Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 47. Irmãos, se a gente viver a vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor, com muita intensidade, não só em reuniões, mas principalmente em nosso viver, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que vai acontecer? Olha o que é que vai acontecer. 47, o que é que diz? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aí olha só, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem é que coloca alguém na igreja? Só o Senhor. Porque assim como só Noé colocava aqueles que ouviam o que Noé falava na arca, também só o Senhor é que coloca aqueles que creram na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode haver incrédulo na igreja. Na igreja não há joio. No mundo há joio. Porque no mundo tem incrédulos e cristãos. Podem ter pessoas no nosso meio que ainda não creram. Mas o nosso meio não é a igreja. A reunião não é a igreja. A igreja é o conjunto de todos aqueles que já creram no Evangelho. A igreja é constituída de crentes genuínos. A igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Parábola de Mateus 13 está claro. O campo é o mundo. Os joios são os filhos do maligno e o trigo são os filhos do reino. Não há joio na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que é que acontece? Então, naquela época, Noé ele ouviu a voz do Senhor. Noé temeu a voz do Senhor. E Noé foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que é que aconteceu? Deus julgou toda aquela geração, irmãos. Não escapou ninguém. Tudo que tinha carne morreu sobre a terra. Agora, irmãos, olhem isso. Estava Noé e aquelas 7 pessoas, na verdade 4 casais. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 4 casais. Amém? O Senhor começa com casal, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo como o casal é importante para Deus? Porque representa Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que é que acontece? Aí eles viram todo aquele juízo do Senhor. E agora vem a civilização pós-dilúvio. Como é que era para ser essa civilização? Temente a Deus. Como é que era para ser essa civilização? Invocando ainda mais o nome do Senhor. Sabe o que é que aconteceu? Vai dizer que essa civilização fez o quê? Começou a exaltar o nome de um homem. E agora, queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Isso é uma afronta a Deus. E tornemos célebre o nosso nome. O Senhor disse, ide, multiplicai-vos, né? Encher a terra. Eles agora construíram cidade. Para quê? Para concentrar o povo numa cidade. Uma cidade tem cultura, tradição e o que mais? Leis. Então, concentrando o povo ali, estava fazendo o quê? Contrariando a vontade de Deus. Mas depois do dilúvio, irmão. Aí sabe o que é que o irmão vai dizer aqui? O homem não aprendeu a lição do dilúvio. Diga aí, irmão Saílio. Sabe que foi pequeno o dilúvio? Sabe que foi um acidente que acontece ali quando a gente vai passando, né? Acontece, misericórdia, meu Deus. Não, irmão. O dilúvio foi toda a terra. Mas os homens não aprenderam a lição do dilúvio. O que é que o Senhor diz? O Senhor desce e confunde toda aquela linguagem. Eles eram um.
Havia uma só língua, um só falar, mas o Senhor confundiu. Babel, confusão. No meio em que o nome do Senhor não é exaltado, a Babel, a confusão. Paulo vai dizer isso. Abre aí 1 Coríntios capítulo 3. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Primeiro Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. Primeiro Coríntios. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. É aquela passagem que disse: rogo, irmãos, que faleis todos a mesma coisa pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É 1 Coríntios 1, não é? 1:10? Pronto. Rogo-vos, irmãos, está vendo? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, percebe? Então, irmãos, onde o nome do Senhor não é o centro, há Babel, há confusão. Então aí vem agora aquela civilização pós-dilúvio. E sabe o que é que surge? Os deuses. Os ídolos. Irmão, eu fiquei impressionado. Você sabe o que é um ídolo? Sabe o que é um ídolo? O ídolo, irmão, é um Deus que o homem criou pela arte e imaginação dele, mas que faz a vontade dele. Quando, na verdade, o Deus verdadeiro é o Deus que nos criou para fazer a vontade dele. Você está vendo o papel, a inversão de papéis aqui? Deus, ele nos criou para a gente fazer a vontade dele. O homem agora, sem Deus, ele cria um ídolo e diz que esse ídolo é Deus porque faz a vontade dele. E muitas vezes nós estamos buscando Deus como ídolo, só para Deus fazer nossa vontade. Mas Deus não é ídolo. O Senhor é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe quando é que nós nos sentimos verdadeiramente bens e alegres? É quando nós fazemos a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, isso precisa nos impressionar. Aí vem toda aquela civilização pós-dilúvio. O que é que acontece? Ninguém entendia Deus. Abra aí Romanos 3, bem rápido. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Romanos capítulo 3. Verso 10, 11. Civilização pós-dilúvios, cheio agora de ídolos. Aí agora diz o quê? Como está escrito, 3, 10, 11. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí, lá numa região chamada Ur dos Caldeus, que o irmão disse, e a gente talvez não tinha entendido ainda, que aquela região era totalmente idólatra, porque não havia ninguém que buscava, então não tinha um lugar que alguém buscasse a Deus. Aí tinha lá uma família, o pai era Terá, os filhos, um dos filhos, que a Bíblia dá ênfase, Abrão, e o Deus da glória apareceu a Abrão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aparece a Abrão, e o que é que acontece? Abrão ouve 3 palavras do Senhor na seguinte expressão: sai da tua terra. Escute, o que é a terra? É tudo aquilo que a gente vive segundo contrário a Deus. Da tua parentela. O que é a parentela? É tudo aquilo que nós estamos ligados, que não agrada a Deus. E da casa de teu pai. O que é a casa de nosso pai? É tudo aquilo que nós fomos formados por nossos pais, que não é de acordo com Deus.
E ele diz, e vai para a terra que te mostrarei. Isso é em Gênesis 12. Atos capítulo 7, Estevão pelo Espírito diz, e vem para a terra que eu te mostrarei. O Senhor é aquele que envia, e o Senhor é aquele que vai conosco, e é aquele que nos recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Você tem saído da sua terra quando o Deus da glória apareceu a você? Será que eu tenho saído da minha terra? Será que eu tenho saído da minha parentela? Ou eu ainda saí do Egito e trouxe minha parentela, como Abraão trouxe Ló? Sabe o que Ló quer dizer? Véu. Tudo aquilo que nós trazemos, que não é segundo Deus, torna-se véus. A gente não consegue enxergar a vontade do Senhor. Véu, irmão. O que é desvendar, remover o véu. Olha que coisa interessante, irmão. Deus sabe o que fala, né, Ricardo? A gente que não sabe o que faz. Aí, resultado? Abraão saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como Abraão saiu? Por vontade própria? Deus usou uma circunstância. Deus usou o pai dele, ateu. Ele saiu para um lugar para fabricar mais ídolos. E quando ele sai, ele leva Abraão. Mas quando ele chega em Harã, Terá tem que morrer. Terá que morrer para Abraão conhecer a Deus. Irmãos, tudo aquilo que nos traz para o Senhor, um dia tem que permanecer ali agora. Daí para frente é você e o Senhor. Deus não quer que a gente o conheça por meio de outros. O Senhor quer que a gente o conheça como Ele é. Pessoalmente. Sabe qual é o desejo do Senhor? É que a gente desenvolva com o Senhor um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe quem Ele é? O maravilhoso conselheiro. Irmã Vivi, tem melhor conselho do que o de Deus? 24 horas do dia. Quanta gente procura o maravilhoso conselheiro? Irmãos, uns percebem? Mas louvado seja o nome do Senhor. Abrão saiu. E sabe o que acontece quando ele viu o Deus da glória? Abra aí, Gênesis capítulo 12, bem rápido. Oh, Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, bem rápido. Ele saiu e chegou à terra, né? Gênesis capítulo 12, verso 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Acharam? Gênesis 12, 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Agora olha o verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão ao Senhor que lhe... O que é que esse texto está dizendo aqui? Que toda vez que o Senhor aparecer para você, Júlio, toda vez que o Senhor aparecer para mim, toda vez que o Senhor aparece para nós, nós devemos ter uma reação, nos consagrar ao Senhor. Foi isso que Abrão fez. Ele edificou um altar. Você acha que edificar um altar é achar um altar preparado? Não. Ele edificou um altar. Tem que haver disposição minha e sua. Mas não pode haver consagração sem que haja primeiro a aparição do Deus da glória. Porque se o Deus da glória não aparecer, eu e você, nós vamos continuar no mesmo viver. Mas quando o Deus da glória aparece, a gente precisa se consagrar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí qual é a lição que nós podemos tirar da vida de Abrão? É que ele tinha um viver de altar, de se consagrar ao Senhor. E não somente isso. Agora olha o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. O que mais? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei impressionado. Betel, casa de Deus. Ai, monturo.
Abrão edificou entre Betel e Ai, certo? Se ele dava as costas para Betel, o que é que ele estava vendo? O foco da vida dele, Ai. Monturo, não serve para nada diante de Deus. Mas quando ele olhava para Betel, ele dava as costas para quem? Para Ai. Assim é nossa vida, irmãos. Qual é o foco da nossa vida? A edificação de Deus, Betel, ou monturo? A minha e a sua edificação, que o fogo vai consumir tudo. Então o que nós podemos tirar da lição de Abrão? Ele viu o Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se consagrou e ele vivia uma vida entre Betel e Ai. Mas creio eu que ele olhava para Betel porque ele se preocupou com a vontade de Deus. E sabe o outro resultado? Ele invocava o nome do Senhor. Oh Senhor! Oh Senhor Jesus! Você está vendo que o invocar o nome do Senhor vem das gerações? Amém, irmãos? Então como é que nós estamos vivendo hoje? Você quer ver Betel e Ai? Romanos 12. Adriano compartilhou um exemplo muito rico. Eu ganhei demais quando o irmão compartilhou aquela passagem ali. Eu não tinha visto ainda. Graças ao Senhor pelo falar dos irmãos. Aleluia, porque a fé é mútua. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão fala, eu sou edificado. Eu falo, o irmão é edificado. E somos edificados mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum irmão é desconsiderado. Todos são essenciais na edificação do Senhor. A sua fé e a minha fé é a fé mútua que edifica a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12. Olha aqui, ó, Betel e Ai. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O quê? O altar. Está vendo? O altar? Agora vamos lá, Betel e Ai. E não vos conformeis com este século. Ai, monturo, o mundo. Está vendo? Mas o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Betel, a casa de Deus, em que eu tenho a presença do Senhor. Está vendo aí? Paulo pegou lá a experiência de Abraão e aplicou para ele no Novo Testamento. Que rico, hein, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, em Abrão, Isaac, Jacó, o Senhor chama um povo. Esse povo recebe o nome de Israel. Povo de Israel. E até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, registra o Senhor lidando com aquele povo e aquele povo rejeitando o Senhor. Lidando com aquele povo e aquele povo fugindo do Senhor. Lidando com aquele povo e aquele povo se excusando de servir o Senhor. Como é que termina Malaquias? O Senhor dizendo, não tenho prazer em sacrifícios, ofertas e holocaustos. O que vocês fazem que não me agradam. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque vem o Novo Testamento. E aí vem o homem que agrada a Deus. Jesus é Deus conosco. Jesus é o homem que Deus quer para agradá-lo. Jesus veio mostrar como é o homem que Deus quer, que pode agradar a Deus. Aí Paulo vai dizer assim em Romanos, que assim como Deus criou em Adão, e Adão caiu, e de um só o Senhor fez toda a raça humana, agora também em Cristo ressuscitou, e de um só o Senhor fez o novo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer em 1 Coríntios, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebe, irmão, que coisa rica, que coisa maravilhosa. Esse é o evangelho que Paulo estava pregando aos romanos. E que ficou para nós nessa bendita e santa herança, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que é que acontece? Voltando da época da lei, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos.
Mas por que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos? Sabe por quê, irmão Célio? Paulo vai dizer que a lei foi um adicional. Eu fiquei impressionado com isso. Mas por quê? Porque o Senhor falou para o povo de Israel por meio de Moisés, e eles disseram, tudo que o Senhor Deus disse, nós faremos. Está resolvido o problema. Agora, o Senhor agora vai alcançar o que ele prometeu. Mas quando Moisés foi relatar o que o Senhor disse, Moisés, eu conheço os corações dos homens. Não é da boca para fora. Não é sim, não. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Vamos pregar o evangelho. Amém, irmão? No coração? Não. É melhor que você diga, não, irmão, mas depois você se arrepende e vai pregar o evangelho. Lembra daqueles dois? Que o pai tinha 2 filhos? Um disse o quê? Vou. O outro, vou não. Quem foi que foi? Tá vendo? Sejamos sinceros, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós agradamos a Cristo. E Ele conhece nosso coração. Não adianta mentir para o irmão. Não adianta mentir para os irmãos. Não adianta mentir para as pessoas. Porque o Senhor é quem nos conhece. Amém? E veio a lei. Aí Deus deu a lei. O que era a lei? 10 mandamentos. 2 tábuas. Não é assim? Irmão, depois que veio a lei, a coisa... Vocês percebem? Leiam. Depois que veio a lei, a coisa se desandou mesmo, irmão. Por quê? Aí Paulo vai dizer justamente o que a gente ia compartilhar aqui, que não foi escrito. Desventurado homem que sou. Porque quando veio a lei, que o povo disse que ia agradar a Deus e fazer tudo o que Deus queria, 10 mandamentos, ninguém conseguiu cumprir. E não somente isso, Paulo vai dizer que a lei despertou algo, o pecado que estava latente. E Romanos 7. Chegamos a Romanos 7. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Romanos capítulo 7, verso 24, que é a última mensagem desse alimento diário, né? E irmãos, verso 24 diz o quê? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Palavra desventurado, o irmão disse que Paulo não, né? O tradutor até usou uma expressão um pouco mais amigável, né? Desventurado, mas na verdade no original é desgraçado. Desgraçado homem que sou. Você sabe o que é desgraçado? Destituído de graça. Desventurado, destituído de bem-aventurança. Mas por que Paulo disse isso, hein? Que era esse desgraçado homem. Aí para a gente entender, a gente vai ler Romanos 7, Senhor Jesus. A partir do verso 1, amém? O que é que diz, irmãos? Porventura ignorais, irmãos, olha só o que é que ele vai dizer. Pois falo aos que conhecem a lei. Ele está falando para uma classe de pessoas específica lá em Roma, os que conhecem a lei. Porque lá em Roma, entre os irmãos, haviam 2 classes de pessoas. Os que conhecem a lei e os que não conheciam a lei. Aí ele vai, verso 2, verso 1 ainda. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Agora olha o exemplo que ele vai pegar. Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Verso 3, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei do marido, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo usou, podemos dizer aqui, uma parábola. E agora ele vai dar a explicação. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o irmão ele compartilha no alimento diário, né? 2 maridos, o capítulo 7, 2 maridos e 3 leis. Quem é esse primeiro marido, ou o velho marido? Romanos capítulo 6. Porque diz aqui assim, ó, irmãos, o que é que diz, ó? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é esse que a gente partiu aqui agora, ó, que simbolizado pelo pão. É o corpo que Cristo, como homem, crucificou. Aí Romanos 6, vai dizer o quê? Romanos 6, capítulo 6. Para você entender que esse velho marido é o velho homem. O que é que diz? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como... Está vendo? Então o primeiro marido aqui de Romanos 7 é o velho homem, ao qual foi dado a lei. Mas a lei não foi para ele, porque a lei é santa, espiritual, justa e boa. Mas aí o velho homem pegou a lei e agora quer cumprir. Aí o que é que acontece? Vem um conflito. Agora vem um conflito. Aí é o verso, vamos ler. Verso 5, né? O que é que diz? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para morte. Olha, irmãos, quando nós vivemos no Espírito, nós frutificamos para Deus. Quando nós vivemos na carne, nós frutificamos para a morte. Não tem meu termo. Tem meu termo entre a vida e a morte? Levou um tiro, morreu, mas está agonizando, então está vivo. Não tem meu morto. E nem meu vivo ou morto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? O verso 6. Agora, porém, amém? Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Você sabe o que é servir na caducidade da letra? É servir na letra preta no papel branco, só com ordenança. Lá em Isaías o Senhor diz assim: esse povo me serve de maneira como máquina, fazem as coisas maquinalmente, instruídos por homens. Por isso que o irmão está falando, nós não somos pessoas que fazem rituais para Deus. Nós conhecemos a realidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sonado, você poderia estar em qualquer outro canto com o irmão Joabe, irmã. Não existe obrigação de estar aqui reunindo, não. Mas por que vocês estão aqui reunindo? Joabe compartilhou, porque ele quer ser um pouco mais salvo. Está vendo, irmãos? É isso que o Senhor quer para nós. Ele quer despertar em nós que não é um viver ritual, não é ordenança, não é lei, é novidade de espírito. Se você acordar pela manhã invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor, ter comunhão com o Senhor, o nosso viver vai ser em novidade de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a letra faz o quê? Mata. A letra condena. E quando você não está andando no espírito, você está andando na letra, se você vê um irmão andando contrário a Deus, você está errado, viu, irmão? Você vai morrer. Depois um castigo de Deus aí, eu não digo nada. Mas quando você está andando no espírito, você está andando na graça, você ora ao Senhor pelo irmão. Ó Senhor, tem misericórdia desse irmão, como o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Irmão, volta para o Senhor. Suporta os irmãos, irmão. Olha a diferença. Por quê? Porque no Espírito há amor, paz, comunhão, alegria. No Espírito não há condenação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai falar aqui agora das 3 leis. Irmão, a primeira lei que ele vai falar aqui é a lei o quê? De Deus. Essa lei de Deus foi essa que eu falei para vocês, lá em Êxodo 20. Leiam, dever de casa. Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Ontem eu e Karine a gente estava dando uma lidazinha, é muito rico. Meu Deus do céu, rico demais. Aí, irmãos, essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Que se você ler aqui, Paulo está dizendo, irmãos, e agora? Então a lei quando veio despertou em mim algo que me leva para a morte. O problema está na lei? Não. Aí ele diz, o problema está em mim.
A lei é santa, espiritual, justa e boa. Sabe o que é que a lei fez? Mostrou o pecado que estava em Paulo. Mas qual foi a primeira vez que apareceu o pecado na Bíblia? Irmãos, eu digo a vocês, eu fiquei impressionado. A primeira vez que aparece o pecado na Bíblia, quem revela é Deus. Sabiam disso? E sabe quando foi que Deus fez isso? Quando alguém tentou matar. Sabe qual é o primeiro mandamento da segunda tábua? Não matarás. E quem escreveu os mandamentos para Moisés? O dedo de Deus. O mesmo que escreveu o dedo lá, a frase lá na Babilônia, quando dava ali Belsazar na festa. Escreveu na parede. E quem revelou? Um profeta do Senhor. E quem pode revelar o que Deus escreveu? Aqueles que pelo Espírito foi dado revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Desvendando-nos o mistério que estivera outrora oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando, irmãos, Paulo vai dizer que há uma lei exterior a nós, que ela é boa, santa e agradável a Deus, que diz respeito ao quê? Às justas exigências de Deus. Aí só que o homem agora olha para ele e quer cumprir a vontade de Deus. O homem que ouve falar de Deus, que conhece que a lei é de acordo com Deus, ele agora quer cumprir essa lei. Aí ele vai dizer assim, vamos ler, para terminar. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Agora escute isso. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A cobiça é o último mandamento da segunda tábua. Paulo diz a experiência dele, eu não teria conhecido a cobiça. Paulo estava já cumprindo, Júlio, ó. Por isso que ele diz lá em Filipenses, quanto à lei, a justiça da lei, irrepreensível, ele caiu na cobiça. Pareceu aquele jovem que disse, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor disse, tenho tudo isso observado, o Senhor vai e vende. Ele disse, fugiu. Qual era o problema dele? A avareza. Ele amava mais a riqueza do que seguir o Senhor. Olha só, irmãos. Aí vamos lá, aí ele diz, mas o pecado, é isso que eu quero falar para os irmãos, mas o pecado, verso 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Morto o pecado não quer dizer que o pecado não existia antes da lei. Porque desde quando Adão desobedeceu, o pecado entrou na humanidade. Mas morto aqui é que o pecado não era conhecido como pecado. Olha só, irmãos. Porque sabe onde é que aparece a primeira vez que eu mostrei para os irmãos? Mostrei? Mostrei não foi? Lá Gênesis 4, bem rápido. Oh Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4. Tem misericórdia de nós, Senhor. Verso 7. Irmãos, quem revelou foi Deus. E deixa eu dizer, talvez tenha alguns aqui que não reúnem com a gente, mas podem ficar até, podemos dizer assim, espantados. O pecado é uma natureza no homem. Que ela tem desejo, que ele tem desejo, que ele incita você a pecar. Abra aí, Gênesis 4, 7, o que é que diz? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, vírgula, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, seu do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre. O pecado é um senhor também. É o senhor dos pecadores. Porque Cristo é o senhor dos justos. Vocês estão vendo aqui, irmãos? O pecado não é uma atitude apenas que eu cometo. Porque Paulo vai falar em Romanos, pecados, pecado e pecador. Muitos talvez não conheçam, que não reúnem conosco. Mas isso é uma verdade. Pecados são as ações que você comete. Matar, roubar, se prostituir, cobiçar. Pecados. Mas o que é que nos incita a fazer isso? O pecado, a natureza pecaminosa. E o pecador
é aquele que nasce com pecado. Está nascendo mesmo de criança agora, todas pecadoras. Estão pecando? Não estão nem andando, mas nascem com pecado na carne. Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe e eu nasci em pecado. Davi fala isso. Vocês estão vendo porque Paulo chegou à conclusão, desventurado o homem que sou? Mas não para por aí, vamos lá. Voltando lá para Romanos 7. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Tua palavra é a verdade, Senhor. Verso 9. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, o que é que acontece? Reviveu o pecado e eu morri. Você sabe qual é a diferença de lei, mandamento e preceito? Lei é um conjunto de mandamentos. Preceito é mandamento estabelecido. Não pode tirar, não pode revogar. Tem que se cumprir. Estou certo ou não, Júnior? Por quê? O preceito é aquilo que está estabelecido, que você precisa cumprir. A lei é um rol com vários mandamentos. Nesse caso, a lei de Deus, 10 mandamentos. Êxodo 20. Mas ele agora está falando de quê? Da cobiça, porque está falando da experiência dele. Ele diz assim, o quê? O que é que diz? E o mandamento, olha o verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para morte. Olha só, aí o verso 11. Porque, agora olha por quê. Porque o pecado fez o quê? Prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado engana e mata. E aí? É uma natureza ou não? É uma natureza pecaminosa, irmãos. É porque não dá para desenhar aqui. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, você tinha Deus, o homem representado por Adão e a serpente fora. Quando o homem desobedeceu da árvore do Senhor, desobedeceu o Senhor e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que entrou no homem? Primeiro, o pecado, não é? Aí tem agora a mente do homem dentro do homem. E o pecado agora na carne. E a lei de Deus fora. Está vendo que é a mesma coisa? Esse conflito que era exterior veio para dentro do homem. Ai, podem levantar? É para cima ou para baixo? Os irmãos estão dando para os irmãos entender? Lá em Gênesis era tudo exterior. Adão aqui, Deus aqui, a serpente aqui. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava pecado se o homem desobedecesse. Quem foi o primeiro a pecar? Lúcifer, o irmão compartilhou ontem. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que eu criei, até que se achou iniquidade em ti. Ele é a origem do pecado. Deus não é a origem de nenhum mal. Deus é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nele não há trevas nenhuma, jamais. Então o que é que acontece? Quando o homem come do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem. Está vendo? O pecado e agora a mente do homem continua. Então o pecado e o homem. Mas aí agora Deus deu a lei e veio a lei de Deus. Deus fora do homem. Mas enquanto Deus está fora do homem, e o homem olha para a exigência da lei, e quer fazer a exigência da lei com a mente dele, com a vontade dele, o pecado vai se levantar. O que é que diz? Vamos ler? Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Agora escute isso. Pelo contrário. O que é que diz? Para revelar-se como pecado, o que é que diz? Por meio de uma coisa boa. Causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado aproveitou-se de uma coisa boa. Sabe quando é que você sabe que realmente há o pecado em você? Tente cumprir a lei de Deus. Tente fazer a vontade de Deus. Diga assim, eu não vou mais fazer isso. Bom, uma coisa específica, eu não vou mais, você vai ver.
o pecado começa a se assenhorear de você, irmãos. Aí vamos lá, para terminar, já vai 8 minutos a mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. O que é que diz? Verso qual? 14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele agora diz que o pecado é um senhor. Vendido à escravidão? Então o pecado é um senhor, tá vendo, irmãos? Que Paulo, ele entendeu aquele pecado que o Senhor revelou lá em Gênesis 4:7. É uma natureza pecaminosa, irmão. Que coisa, irmão. E está em todo ser humano. O crente e o incrédulo. Vamos lá. Senhor Jesus, o que é que diz? Porque nem mesmo, agora é o conflito, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se o pecado fosse uma coisa morta, ele jamais poderia habitar. A cadeira habita no local de reunião? A cadeira está. Irmãos, isso é algo muito sério, mas essa é a verdade. É o Senhor que está falando para nós. Mas vamos lá. Louvado seja teu nome, Senhor. Diz o quê? Porque eu sei que em mim, ou que é em mim, ou ele explicando. Porque eu sei que em mim o quê? Isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O irmão Lee, uma vez, ele compartilhou em uma de suas literaturas, e ele foi ridicularizado por muitos mestres cristãos, porque o irmão Lee disse que o pecado é a natureza de Satanás no homem, é o próprio Satanás no homem. Eu pergunto para os irmãos, Paulo está dizendo aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, o que não é bem algum? É o maligno. E quem que a Bíblia diz que é maligno em 1 João? O mundo jaz no maligno. E por que a Bíblia diz que quando você peca, você procede do diabo? Porque o diabo é o pai do pecado. E não estava errado, irmãos. Ele está certo. É porque isso é muito forte para o homem. O homem gosta de ouvir que o homem é bom. O homem só faz as coisas boas para Deus. Mas não, irmão. Há essa natureza no homem, que é uma com Satanás. Que quando você vai fazer a vontade de Deus, Satanás incita para ele ir contra você. Para você não fazer a vontade de Deus. Me perdoe eu estar dizendo isso para os irmãos, mas lhe falou a verdade. Vamos seguir lendo? Louvado seja o teu nome, Senhor. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado habita. Você quer dizer o pecado habita? Ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Quando quem é para habitar em nós é o Espírito. Quem é para ter liberdade para fazer em nós o que ele quer é o Espírito. Mas muitas vezes a gente prende o Espírito e dá liberdade ao pecado. Verso 21. Então, irmãos, olhe como o pecado aparece, viu? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Eu já expliquei para os irmãos qual a diferença de habitar e residir. Habitar é uma coisa, residir é o endereço certo que você encontra aquela pessoa. É certo, o pecado está na sua carne e na minha. O endereço é certo. A casa do pecado é a nossa carne. Assim como a casa de Deus é o nosso espírito. Assim como a casa de Deus é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está vendo? O homem interior. Tenho prazer na lei de Deus. Está fora. Aí diz o quê? Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa lei agora, irmãos, essas duas leis agora,
não é como a primeira lei, que era um rol de ordenanças. Não. Essa lei aqui, essas duas leis, é uma força operante. É como a lei da gravidade. Eu já expliquei para os irmãos. É uma constante. Não adianta o quanto você segura isso aqui, você vai deixar cair. Porque sua vontade tem limite. A lei não. Então a lei da mente quer fazer a vontade do Senhor, mas a lei do pecado e da morte é mais forte. Vence e escraviza. E leva a fazer o que é contrário a Deus. Aí eu digo para vocês, qual seria então o veredito final? Desventurado o homem que sou. E quando você diz desventurado o homem que sou, a coisa acabou? Esse é o segredo do sucesso. É o homem reconhecer que nós em nós mesmos, nós não podemos agradar a Deus. Você em si mesma, você não pode agradar a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos terminar o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí é o que é que diz o 24? Desventurado homem que sou. Quem? E é quem? É uma pessoa. Quem vai me livrar então? Quem vai livrar, irmão Célio? Vamos ficar de pé. Quem vai nos livrar? Quem livra o homem dessa condenação? Quem nos livra dessa condenação? Graças a Deus! Irmãos, graças a Deus! Graças a Deus! Vamos lá, o que é que diz? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora o verso 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Para vencer uma lei, só outra lei mais poderosa. Aleluia, pela lei do Espírito da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando é que essa lei opera em nós? Quando nós colocamos a mente no Espírito. Quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus. Quando nós nos ocupamos em comunhão com o Senhor. Aí a lei opera em nós. A lei do Espírito e da vida. Então, irmãos, em Cristo é possível sim fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vergonha para o diabo e glória para Deus. Amém, irmãos? Não é bom conhecer a verdade? Não nos liberta? Quanto engano a gente tinha, irmãos? O Senhor quer nos levar a um viver de realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso destino é a glória de Deus. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado pela Tua salvação, que nos salvou, nos salvará e está nos salvando. Irmãos em todo lugar do mundo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos salvará, o Senhor está nos salvando. Agora, nessa salvação de hoje, coopere com o Senhor, se consagre ao Senhor, invoque o nome do Senhor, ore ao Senhor, ame a palavra do Senhor, e o Senhor vai completar em nós a boa obra que Ele começou. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida da igreja, pela palavra de Deus e por Cristo Jesus nosso Senhor. Me perdoe, irmãos. Vamos multiplicar em grupo, amém? Jesus é o Senhor.